Boa noite a todos, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou a professora Delcy Klein, do Instituto Ivoti, e estou aqui mediando a fala da psicóloga Bianca Stock, que é a convidada de hoje para conversar com os pais da Rede Municipal de Educação de Dois Irmãos. Estamos muito alegres em estarmos aqui, nessa noite um pouco mais fria do que na semana passada, mas não menos calor humano nós temos disponibilizado para vocês. Pedimos licença para entrar nas suas casas, nos seus smartphones e ter uma conversa com vocês, com a professora e psicóloga Bianca. A professora Denise Maldaner, secretária de Educação do município, vai fazer uma pequena aconchego a vocês, vai dar as boas-vindas. Então, professora Denise, por favor, converse com a sua comunidade escolar. Uma boa noite. A comunidade do município de Dois Irmãos, a nossa comunidade, que eu vou ser muito sincera, que nós temos muitas saudades, nós temos saudades de vocês pais, de você pai, mãe, que hoje o assunto vai ser focado para o ensino fundamental das séries finais. Nós temos saudades dos nossos alunos, dos nossos pré-adolescentes, adolescentes, que é a nossa faixa etária que vamos abordar hoje, e temos saudades também dos nossos professores, dos nossos educadores, que neste momento eles estão, sim, trabalhando, estão fazendo o possível para que cheguem até as suas casas. Então, muito obrigada, família, abrindo as suas portas para que nós, Administração Municipal, Secretaria da Educação, Cultura e Desporto de Dois Irmãos, possa, sim, conversar com vocês sobre o papel da família na educação em tempos de pandemia. Muito obrigada, Delcy, através do Instituto de Educação de Ivoti, do ISEI. Muito obrigada à psicóloga Bianca, que novamente está conosco. Então, essa noite vamos abranger o assunto, né, com os nossos pré-adolescentes, os nossos adolescentes, que a gente tem um carinho e um olhar muito especial. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Denise, secretária de Educação. E já de antemão digo assim que hoje é o nosso terceiro encontro, porque a Secretaria de Educação achou por bem nós fazermos encontros endereçados, encontros voltados especificamente para cada especificidade da faixa etária que a escola atende. Por isso, começamos com as crianças bem pequenas, passamos pelas crianças dos anos iniciais, dos 6 aos 10 anos, e hoje a fala é voltada para as crianças dos anos finais, que são as crianças do 6º ao 9º ano. Quero apresentar... Boa noite, Bianca, primeiro. Vou apresentar a Bianca. Bianca Stock é psicóloga, é mestre em Psicologia Social da URGS, especialista em problemas do desenvolvimento da infância e adolescência pelo Centro Lídia Correia. Tem MBA em Liderança Estratégica Organizacional pela ESPM, é consultora em encorajamento e educadora parental certificada e afiliada à Positive Discipline Association dos Estados Unidos, com formação complementar em disciplina positiva em sala de aula. É professora da pós-graduação da Unicinos e, com bastante orgulho aqui digo, também dos cursos de pós-graduação do Instituto Ivoti. É diretora da Vinculum Consultoria e Psicoterapia. Então, Bianca, dando sequência ao conjunto de falas que a gente tem tido com a comunidade escolar de Dois Irmãos, que é representada neste evento pelos pais e professores, nossa conversa é para pais e professores, hoje conversaremos novamente sobre o papel da família na educação em tempos de pandemia.
A pandemia, que desde março exige o isolamento social, provocou inúmeras mudanças em nossas vidas, nas vidas das famílias, nas vidas das pessoas, nas vidas dos professores, nas vidas de todos nós e nos nossos convívios. Fechou as escolas, exige dos professores cada dia e das famílias novos modos de lidar com a educação dos nossos jovens, para que a gente consiga manter os vínculos afetivos e manter o desejo do vínculo com o estudo também. Esses processos não são fáceis para os professores. Nesse contexto, Bianca, nesse contexto de anos finais, hoje nós estamos falando de jovens, né, com muitas peculiaridades nessa faixa etária. Esse trabalho com atividades remotas de urgência que os professores estão desenvolvendo e que chega lá na casa dos jovens, nas nossas famílias, de que forma os pais podem estar atentos a esses jovens e aquilo que esses jovens estão produzindo neste momento? Estás com a palavra, Bianca. Joia. Boa noite, Denise. Boa noite, Delcy. Que alegria estar aqui. Boa noite, pais, toda a comunidade de Dois Irmãos. Agradeço muito a confiança por mais uma noite poder dividir esse espaço com professores e com famílias, falar dessa faixa etária que é um barato, de ensino fundamental 2, né? Adoro trabalhar com os adolescentes, acho que a gente cresce e se diverte muito com eles também. Não é nem um pouco fácil, né? E a gente sabe que não é, porque também já tivemos essa idade, então a gente também sabe que não foi fácil quando nós éramos adolescentes, mas poder pensar essa faixa etária nesse contexto tão adverso e tão delicado em que estamos é muito importante. Começar a ser adolescente, né, entrar na adolescência, é criar expectativas. Eu queria começar com essa ideia, tá? A gente botar os nossos sapatos, né, botar os sapatos dos adolescentes em nós. Poder simpatizar um pouco mais do que significa ter 12, 14 anos no meio de uma pandemia mundial que engoliu o nosso 2020. E eles estão se dando conta que esse é o nosso 2020. Então, a gente vai falar de aprendizagem, a gente vai falar de como é que os pais podem estar contribuindo, mas antes disso, vamos tentar imaginar um adolescente de 6º ano, vai para a pluridocência, vários professores, comprou vários caderninhos diferentes, um estojinho diferentes, aquele monte de canetinha, letter, né, para botar dentro, os lápis. Agora, né, sou grande, estou ensino fundamental 2, começa as aulas, não tem mais, né, foram interrompidas. Eu tenho 14 anos. Esse ano é o ano que a gurizada vai fazer 15. Para muitos deles é a primeira vez que vão participar de um evento social. Tem a festinha de 15 anos, né? Do jeitinho que for, mas para muitos são os primeiros ensaios, as paixonites do verão. Quem é que eu vou reencontrar na escola? Quem é que eu não vou? O fulano que gosta da ciclana e que já brigaram, né, pelas redes sociais, vão se reencontrar. Começa a escola, é interrompido. E com isso, várias outras expectativas. Aquela professora do 6º ano que todo mundo fala que é super bacana. Aquele projeto que acontece no 7º que é super legal, então esse ano vai ser o ano que eu vou participar. Não acontece. Assim como a adolescência é o período em que a gente cria muitas expectativas em relação a nós mesmos, aos outros, também o golpe, né, assim, a rasteira que a gurizada dessa idade tomou nessa privação do convívio social é muito dura, gente. Uma coisa é viver uma pandemia quando se tem 40, 50 anos. Outra coisa é viver uma pandemia quando se tem 13 anos. O impacto disso no desenvolvimento deles é muito grande, está sendo muito grande, e vai ficar uma conta socioemocional que a gente vai ter que cuidar, né, dessa interação e cuidar deles por bastante tempo. Quando a gente fala em adolescência, é importante fazer a diferenciação entre puberdade e adolescência. São coisas diferentes e não necessariamente elas caminham juntas. Puberdade são as mudanças no corpinho,
né? É a mudança, são os pelos, os cheiros, a primeira menstruação, a primeira ejaculação, a voz que muda, né? Toda essa bagunça hormonal que acontece no corpinho deles, eles estão tentando se entender nesse corpo que muda muito rápido. A adolescência é um modo de sentir, é um modo de, né, as preocupações mudam, é um modo de estar no mundo. Tanto que a gente vai ver meninos e meninas de 12, 13 anos com um corpinho de criança, mas super com sentimentos de adolescência. E é o contrário também, né? Sentimentos, assim, um corpinho daqui a pouco todo já desenvolvido da puberdade, mas com sentimentos de criança. Quero brincar de boneca, quero brincar com minhas Monster Highs, quero, né, jogar bola, não estou nem interessado para os ensaios adolescentes. Então é muito heterogêneo, os processos eles não caminham todos juntos. A adolescência, a gente não enfrenta ela como pais, como educadores. A gente passa por ela com eles. Se criou uma imagem muito ruim em relação à adolescência, como o período complicado, o período da reclamação, né? Os aborrecentes. Eu não gosto nada dessas referências, porque os adolescentes são incríveis, eles são inteligentes, eles gostam de participar, eles gostam de fazer parte, eles gostam de ser protagonistas. E se a gente está atento a isso e oferece oportunidades, a gente tem uma riqueza de pensamento, de descobertas nessa faixa etária muito bonita. É claro que é super agitado. Quem já deu aula para 7º ano, eu brinco que é o ano que os hormônios estão a 1000, passa por qualquer situação na vida, né? Quem já entrou e sustentou uma aula para 7º ano, uhul! Mas é aquela alegria. E os professores sentem falta dessa agitação, dessa troca com os estudantes, porque a educação é uma relação de mútua nutrição. A gente se nutre com as crianças e com os adolescentes e eles se nutrem com a gente também. As atividades remotas, elas perdem muito, né? É o que a gente pode fazer agora e é importante que façamos, e eu vou falar disso, mas com certeza perde muito dessa relação de nutrição. Então, os professores, pais, também estão com muita saudade dos filhos de vocês. Quantas vezes os professores estavam num momento difícil da vida, um dia difícil, e disseram, eu vou trabalhar, porque quando eu estou com a gurizada, eu me sinto bem. Quando eu estou com a gurizada, a gente conversa, tem aquela agitação do pátio, e a gente se reestabelece também. Então, nessa relação, ela se compõe com o outro. E por isso que é tão bonito trabalhar com a educação, é tão bonito trabalhar com a escola, né? A gente pensa e cresce, se humaniza com as crianças e com os adolescentes. A grande missão da adolescência é a construção da identidade. Quem que eu sou no mundo? Quem eu sou no mundo? Do que eu vou fazer parte? Adolescentes gostam de causas, né? De propósitos, eles querem fazer parte. Que mundo é esse que se apresenta? Né? Eu vou ter vontade de crescer? O que é ser adulto? E é o momento de todos os ensaios da vida adulta. As primeiras vezes, né? As primeiras vezes que, para muitos, vão dormir fora de casa, a primeira vez que vai num evento social, numa festinha, a primeira vez que vai viajar em alguma situação, passeio da escola, o primeiro beijo, né? Muitas primeiras vezes, de muitas situações que a adolescência proporciona. E é um momento de bastante risco também, porque eles precisam, para se individuar dos pais, para construírem a si mesmos, terem espaço para exercer poder, exercer liberdade, né? Com o que for possível de garantias de proteção. E a gente vai falar um pouquinho também sobre vínculos seguros, porque eles são protetivos para situações de risco, mas a gente vai chegar lá. Então, eu quero colocar isso para vocês, porque quando a gente pensa os pequenos, a gente pensa muita potência do brincar livre, do brincar espontâneo, desse brincar que é pilar da saúde mental, que é elaborativo. E o que é esse brincar na adolescência? O que sustenta a saúde mental na adolescência? A adolescência saudável se vive em grupo, se vive com amigos. Como que a gente vai pensar uma adolescência sem interação com os amigos? Isso é muito duro. E para alguns adolescentes, foi muito intenso ir para a quarentena e se dar conta que não tinha um grupo
no qual eles se sentiam pertencentes, que ninguém chamou no WhatsApp, que não tem falado com outros amigos. Isso é bastante entristecedor. Assim como tem outros que têm suas redes, mantiveram, ampliaram essas redes de contato, muito pelo aquilo que proporciona agora para nós, né, esse contato que para eles já era tão cotidiano, mas que são as telas. Mas para muitos dos adolescentes se encontraram com a solidão. E a solidão na adolescência, ela tem um peso muito grande. Porque eu preciso que o outro me reconheça também. Né? Eu preciso estar, né, com o outro no grupo e não só ter aceitação dos meus pais, dos meus professores. Eu também preciso ter aceitação dos meus pares de faixa etária. Com essa reflexão inicial, quero convidar a gente a simpatizar com os adolescentes e entender a tristeza que é chegar em agosto, que a gente já está quase em agosto, e se dar conta de que todas aquelas expectativas que se tinha para 2020 precisam ser reencontradas, revisitadas e reestruturadas. Eu tenho trabalhado muito com a metáfora da sala de espera. É claro que estamos todos tendo que trabalhar resiliência, né? Mas nessa faixa etária o trabalho ele é mais intenso, tá? E complexo, porque eles vão precisar viver isso no ano que vem. Né? A gente não vai passar a adolescência na solidão, é impossível. A gente precisa construir esses lugares de pertencimento, e por isso que a escola, como uma escola viva, que mantenha esse vínculo com os estudantes, que mantenha os laços com os estudantes, é fundamental agora. Né? Mais do que nunca, a função social da escola, ela é de pertencimento. Ela não é de ocupação do jovem e da criança, né? Ela é de pertencimento. E por que eu trago a metáfora da sala de espera? Porque a gente achou que a quarentena ia demorar 15 dias, 20 dias, um mês, virou 2 meses, 3 meses, 4 meses, e nós não temos previsão certeira de quando retornaremos de forma segura para as atividades presenciais. Então, também é o poder aceitar e fazer os lutos, que esse é o nosso 2020. E não dá para a gente ficar na sala de espera. O que é ficar na sala de espera? É como a gente fica quando está aguardando uma consulta, por exemplo. Eu pego meu celular e eu vou me ocupar. Porque é quase que um tempo que não é para viver, né? A vida vai começar quando a porta se abrir, quando a consulta começar. E se a gente brincar um pouco com essa imagem para a quarentena, ela nos ajuda a retirar a ideia de que os adolescentes e as crianças precisam ser ocupados durante esse período de isolamento social. E quando eu falo nessa metáfora, nessa faixa etária, tem um peso ainda maior em função dos eletrônicos, gente. Quando a gente acha que os adolescentes precisam estar ocupados, há uma distorção do papel da escola e uma culpa muito grande sobre os pais. Como assim? Se tem a ideia equivocada que a escola existe para deixar esses adolescentes com coisas para fazer, com tarefas, porque o tempo livre, o ócio, não é bom. Os pais, enquanto não tem atividade da escola, precisam, então, fazer coisas para manter esses adolescentes felizes e ocupados. Aí, qual é a crença que pode se criar por trás? Bom, se eu não tenho atividade da escola, se eu não posso usar o meu jogo eletrônico, porque meu pai e minha mãe já disseram que eu usei demais. Pai e mãe, o que vocês vão fazer para me deixar bem? E essa é uma ideia equivocada, porque a gente forma uma geração de pessoas vitimadas, de pessoas dependentes, né, de que os outros as façam felizes. E eles não precisam disso, só que essa conta não é dos adolescentes, essa conta é nossa. A gente precisa sair desse lugar e olhar para eles com encorajamento, olhar para eles com esperança, olhar para eles entendendo que eles têm capacidade, que eles têm condições de lidar com o tempo livre, de lidar com o ócio, mas não é férias, né? Estamos todos com medo. E por que estamos em casa? Não custa a gente relembrar, porque a gente está protegendo a vida. Nós estamos numa relação de cuidado, numa experiência mundial, global, de cuidado com o outro, de cuidado com a vida. E isso é muito sério, isso precisa ser pintado de amarelo brilhante, porque se tem conteúdo para a gente trabalhar em 2020, é esse. A vida é o conteúdo.
O cuidado é o conteúdo. Quando o adolescente está em casa e conscientiza que o fato dele se proteger em casa, dele usar máscara quando precisa sair, de fazer os procedimentos de álcool gel, sanitários, etc., que ele está colaborando, ele está contribuindo para que a gente possa, né, ao máximo retardar as contaminações pelo coronavírus, está protegendo que as pessoas que eles amam não se contaminem, que os profissionais da saúde possam ter né, condições dignas de trabalho, que as UTIs não superlotem. Eles gostam de fazer parte, eles gostam de se sentir pertencentes e protagonistas. Então, relembrar isso e entender que é uma atitude de cuidado, que a gente não está em férias e que, sim, os medos que nós temos como adultos em relação às questões de saúde, às questões de emprego, né, aos avós, e a toda essa situação que a pandemia da Covid nos coloca, também pega os adolescentes, eles também têm medo. E eles também estão fazendo lutos importantes. Às vezes, como adultos, a gente diminui ou coloca numa posição menor as experiências adolescentes, como se fosse, coisa de adolescente, não dá bola. Assim como às vezes escuto muito dos adultos desvalorizando ou falando de uma maneira depreciativa dos aplicativos que eles gostam, como o TikTok e outros. Isso é só bobagem, olha o tempo que tu tá perdendo de vida usando isso. Gente, muito cuidado. Muito cuidado. Porque essas são a possibilidade de ensaio que eles têm nesse momento, desse ensaio da vida. E se a gente precisa se conectar com eles, se a gente quer melhorar o nosso vínculo familiar, é por esses ganchos que a gente entra para entrar no mundinho do adolescente também. Muitas vezes a relação do adulto com o adolescente é uma relação excessivamente moralizante. Eu vou te dizer o que você tem que fazer para ser feliz, o que você tem que fazer, né? Qual é o correto. E isso de dar ordens excessivamente afasta o adolescente. O adolescente precisa ser escutado também. Sim, precisa ter uma relação que ajude eles a se responsabilizar pelos seus próprios atos, pelas consequências dos seus atos, pela aprendizagem, mas essa relação ela precisa ser de encorajamento. Olha que importante. Tem um documento chamado Base Nacional Comum Curricular, que regula, né, que é o documento de orientação para todas as escolas do país, públicas e particulares. Em 2020 é o ano de implementação da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular. O que a BNCC nos diz? Qual é a virada que ela faz? Todas as escolas fizeram muitas formações, tenho certeza que 2 Irmãos também, né? Ano passado, ano retrasado, sobre a BNCC. Ela diz assim, o conteúdo pelo conteúdo já não faz mais sentido nesse contexto de mundo que a gente está. Ele precisa estar a serviço da construção de habilidades de vida. Que habilidades são essas? Que está lá no preâmbulo desse documento. Saber trabalhar em equipe, ser cidadão ético, empático, que saiba se comunicar, que saiba se responsabilizar pelas suas atitudes e que saiba pensar no bem comum. Todos os objetivos de aprendizagem, os conteúdos das diferentes componentes curriculares estão a serviço dessa construção de habilidades e competências. E existe, pais, eu falo para os professores, todos já estão carecas de saber, mas para os pais eu acho que é importante também saber, existem 10 competências gerais desse documento que todas as escolas têm um compromisso de trabalhar em todos os componentes curriculares. As 10 competências gerais da BNCC trabalham em cima de 3 dimensões. O cuidado de si, o cuidado com o outro e o cuidado com o mundo, com o planeta, com o ambiente. É para isso que nós trabalhamos na educação. Para que as pessoas possam desenvolver, viver experiências de cuidar de si, de cuidar do outro e de cuidar do ambiente. Então, pais, fiquem muito tranquilos, porque as escolas são extremamente responsáveis, os professores são extremamente responsáveis. Qualquer resgate de aprendizagem, de conteúdo, de objetivo de aprendizagem que tenha ficado para trás em 2020, vai ser recuperado, vai ser trabalhado em 2021, 2022. Com certeza. O que se coloca agora é
A vida é o conteúdo, e o conteúdo mais importante de 2020 é justamente o que orienta toda a BNCC, que é o cuidado, aprender, né, a cuidar e valorizar as experiências de cuidado e a qualidade do vínculo familiar. A função da escola agora é se manter viva, é se manter com os vínculos ativos com os adolescentes, para que eles tenham esperança de poder retornar para o espaço que eles amam, que é a escola. O que a gente precisa se comprometer de manter vivo nesse momento é o desejo pelo aprender, é a chama da curiosidade. O que o meu filho tem a dizer sobre as questões da pandemia, sobre o que a gente está vivendo aqui na nossa casa, sobre a situação de saúde, política, econômica da nossa cidade, do nosso país. A gente não precisa concordar em tudo, a gente precisa refletir. E os adolescentes gostam de se sentir escutados e valorizados naquilo que eles têm para dizer também, né? Então, se a gente está comprometido com a aprendizagem, é com essa aprendizagem que ela não é só cognitiva, ela também é uma aprendizagem dos afetos. Muitas famílias, quando entraram na quarentena, se deram conta que tinham pouca intimidade entre si, entre os membros da família, pela vida corrida que a gente vive, né, as atribulações de trabalho, sempre correndo atrás do tempo. Então, a quarentena colocou algumas famílias no trabalho dentro de casa, outras famílias em situações muito delicadas de ter os seus empregos comprometidos, né? Enfim, a relação com o tempo, ela mudou. E os adolescentes, que antes circulavam muito dentro de casa. Então, a gente pode, mesmo com toda a tristeza, que ela precisa ter espaço para ser falada, para ser vivida, a gente precisa desenvolver a capacidade de ficar triste. Os filhos não precisam estar sempre felizes. Adolescente gosta, inclusive, de viver a tristeza, de botar uma roupa preta. Vocês não faziam isso quando eram adolescentes? Ir para frente do espelho, escutar uma música triste e viver aquela tristeza. A gente gosta de viver as emoções na intensidade que elas precisam ser vividas. Tanto a alegria quanto a tristeza também. E a gente sustenta essa experiência com eles. Isso precisa ter lugar. Muitas famílias, nas situações mais diferentes, se viram tendo que reconhecer os seus filhos, se reaproximar. O que meu filho gosta, o que meu filho faz. E com isso, gente, proporcionar experiências no cotidiano que não precisam ser excessivas, né? Mas valorizar alguns momentos, ela é muito importante para encher a gasolina, né, de afeto e de conexão dentro da família. Momentos de refeição, os momentos, né, com as refeições, ou quando o adolescente, porque a gurizada diz muito assim, às vezes eu começo uma conversa com meus pais, mas meus pais estão sempre no celular, porque a gente reclama que eles usam muitos eletrônicos, mas os adultos estão muito capturados pelas telas. E se tem uma coisa que adolescente sabe fazer muito bem, é mostrar a nossa hipocrisia, é mostrar as nossas incoerências. Então eles dizem, mas reclama que eu estou no celular, mas quando eu vou conversar com meu pai ou com minha mãe, eles não saem do celular também. Então é importante a gente poder olhar para nós como adultos, como que a gente também está priorizando esses momentos de conexão em família, para entender se a gente está valorizando aquilo que eles também estão trazendo como oportunidade, né? O excesso de telas, o excesso de exposição a telas e de jogos eletrônicos nesse momento é uma questão muito grave, muito séria para a gente poder pensar. Por mais que para os adolescentes o relato seja de prazeroso, eu estou ali no play, estou jogando, a experiência ela é de muita solidão. E ela é bem da sala de espera, é desse tempo que a gente nem lembra que viveu. Lembro muito de um paciente com 20 e poucos anos que ele me dizia, Bia, que eu estava tão deprimido quando eu tinha 14, que eu passei aquele ano inteiro jogando. Ele ia bem na escola, prestava atenção na escola e não precisava estudar muita facilidade, ia para casa e jogava no play. Ele disse, eu não me lembro dos meus 14 anos. Por quê, gente? Porque não cria memória, não cria conexão. A gente não elabora as experiências da vida quando a gente fica só recebendo estímulo externo. Excesso de exposição a telas de jogos aumenta a irritabilidade, provoca estados de tristeza importantes. É claro que a exposição a jogos agora ela está flexibilizada, porque os pais também precisam trabalhar,
porque a relação com o tempo mudou, mas a gente também, como adultos, precisa se responsabilizar em determinar esses limites de uso de telas, não colocar toda a conta para os adolescentes fazerem essas restrições e priorizar, garantir momentos de conexão em família. O que regula o nosso comportamento, né? Tem 2 sensos que regulam muito do nosso comportamento. Tá? Dentre tantas coisas que a gente poderia falar, esses 2 a gente vai botar uma luz especial, que é o senso de aceitação e o senso de importância. É eu me sentir conectado, é eu me sentir aceito do jeito que eu sou, com as características que eu tenho no meu ambiente, seja o familiar, o escolar, e o senso de importância, o senso de utilidade, não é eu ser mais importante do que os outros, não é nesse sentido. É no sentido de que eu sou útil, de que eu contribuo, de que eu tenho coisas boas dentro de mim, que eu posso colocar a serviço do quê? Do cuidado com o outro, comigo. De uma forma bem radical, tá? Nenhum adolescente que fez massacre em escolas de tiroteios se sentia aceito ou importante. Isso a gente precisa pensar. O senso de aceitação e de importância, os 2 sensos, nesse momento da gurizada, estão muito abalados. E a gente pode focar neles para melhorar o vínculo e a qualidade familiar. Adolescente dá muito motivo para ser criticado, né? Porque sem subverter, a gente não vive a adolescência. A gente precisa discordar, e às vezes discordar só por discordar mesmo, que é para poder dizer, eu sou diferente de você. Eu penso por conta própria. Né? Então, é uma faixa etária em que eles provocam muitas situações para serem criticados. Ah, não arruma o quarto, se desorganiza, né? Até fazer toda essa integração entre o corpinho, entre o que pensa, né? Esse planejamento, eles dão muito motivo para isso. Às vezes, não modulam direito à comunicação, são grosseiros. Muitas situações de ensaios, de oportunidade para a gente entender que cada uma dessas situações é uma oportunidade para a gente ensinar, para a gente construir habilidades de vida, tá? Uma aguinha. Só que a gente tem que cuidar muito para não entrar numa lógica de excesso de crítica com os adolescentes. Porque o que eles trazem? Bianca, parece que eu nunca vou conseguir alcançar as expectativas dos meus pais. Parece que eu sou inadequado na minha família, que eu deveria ser de outro jeito para poder ser amado. E isso gera muitas situações que abalam a autoestima do adolescente e situações de autodepreciação também. Então, a gente, de alguma maneira, tem que poder passar a mensagem que a gente ama os nossos filhos do jeito que eles são, que tá tudo certo do jeito que eles são. O que a gente vai investir é na construção de comportamentos, de hábitos, de rotinas, de habilidades, que é focado não no que eles são, mas no comportamento, que vão ajudá-los a se tornarem mais independentes, mais empáticos, mais autônomos. Mas a mensagem de amor e de aceitação precisa estar muito clara. Antes da correção vem a conexão. A aprendizagem, seja ela escolar ou a aprendizagem da educação dos filhos, pressupõe conexão. Primeiro eu conecto, depois eu busco soluções. Depois eu invisto em buscar soluções e falar dos erros. E erro, gente, precisa ser fonte de aprendizagem e não de vergonha, de humilhação e de dor. Quantos adolescentes que a gente conhece que nem tentam, nem se arriscam a fazer coisas novas porque tem medo de errar, medo de decepcionar, medo de se haver com o próprio erro. Será que já não escutaram muitas mensagens de que não pode errar, de que precisam ser perfeitos e de que erro é para a gente sentir muita vergonha e humilhação? Se a gente não muda a chave da noção de erro, erro como, opa, errei, isso eu vou focar em solução, ao invés de ficar procurando culpados, eu foco na solução, ao invés de investir em punição e recompensa, em crítica, em xingamento, eu invisto em você é capaz de encontrar uma solução, você é capaz de reconhecer o erro e de buscar uma solução para ele.
Como que a gente aumenta o senso de importância na família? As tarefas domésticas agora, mais do que nunca, são uma oportunidade para isso. Ah, mas meu filho não quer fazer. Mas vamos pensar como é que está sendo feito essa construção. Se é no manda obedece, ou manda tu obedece, eles não vão fazer mesmo. Porque o nosso foco é que os nossos filhos saibam obedecer ou que os nossos filhos aprendam a resolver problemas? Aprender a obedecer é muito mais simples. Agora, sustentar experiências em que eles aprendam a resolver problemas sem uma carga de mas faça certo, viu? Porque se você fazer errado, olha lá. Não, experiências que sustentem a tentativa, que sustentem o jeito deles fazerem as coisas. Adolescente, às vezes, para de tentar, porque fica tão complexo isso na relação familiar, que ele já nem se envolve. Vocês vejam que eu faço uma super defesa aos adolescentes, mas eu faço mesmo, para a gente poder se conectar e curtir, desfrutar mais com eles esse tempo. Uma das ferramentas importantes que a gente usa na educação positiva são as reuniões familiares. Essas reuniões familiares, elas podem acontecer uma vez por semana, durar 15, 20 minutos, e elas têm 3 passos. Primeiro, estabelecer com os adolescentes, né, o acordo de fazer uma reunião familiar, convidar e colocar, olha, e é uma reunião não para xingamento, para sermão, é uma reunião para que a gente possa buscar soluções. Só que tem um detalhe que faz toda a diferença. Para a gente começar uma boa reunião familiar, a gente começa com o exercício da gratidão, o exercício do reconhecimento, porque é isso que engancha os adolescentes para estarem na próxima, e na próxima, e na próxima. Como assim? Se na minha família tem 4 membros, eu vou convidar, os 4 membros vão fazer parte dessa reunião, ela vai ter um dia especial, um horário especial, e a gente vai começar a reunião falando o que foi legal da semana, o que eu quero agradecer para minha mãe, o que eu quero agradecer para o meu pai, o que eu quero agradecer para o meu filho. Coisa simples. Ah, eu quero agradecer aquele dia que eu cheguei um pouco com dor de cabeça e você fez um sanduíche para mim. É singelo, é simples. Eu quero agradecer que você cumpriu o nosso combinado em relação ao celular. Esses reconhecimentos ajudam a aumentar o senso de autovalor dos adolescentes. Porque autoestima e autovalor a gente não constrói fazendo elogios. Ai, que bonito, olha como você me agradou. Ai, olha que legal. Né, como você é bonita, como você é lindo, como isso. Não é assim. Porque elogio é bom, mas ele vicia. E ele torna a gente dependente de aprovação externa. E nós temos uma geração de adultos dependentes de aprovação externa que confiam muito pouco nas suas capacidades, que tem muito medo de errar, porque se exigem perfeição o tempo inteiro. A gente constrói autovalor e autoestima com encorajamento e reconhecimento. O que você fez a diferença para mim. O que você fez contribuiu com a minha vida. Você importa, o teu ato faz diferença. E quando a gente está falando de uma pandemia, todo ato importa. Todo ato faz diferença. Assim como excesso de xingamento e punição não ajudam no crescimento e na maturação, no amadurecimento dos adolescentes, o excesso de mimo e fazer né, antes que eles consigam se haver com as consequências das suas escolhas, também é muito danoso. Enfim, depois desse primeiro momento da reunião de família, a gente pode passar para o segundo momento. Qual é o segundo momento? Faz uma pauta. Olha, a gente está com um problema aqui em casa, que é o problema da louça. Está acumulando louça, a gente está brigando para dividir quem vai lavar a louça, não está legal, a gente está se estressando. Ponto. O problema está na mesa, né? No centro da mesa. A gente não vai ficar procurando, mas é que você diz que vai fazer e não faz. Você não lava direito. As acusações não ajudam. A gente para de procurar culpados, a gente foca na solução. Bom, o problema é esse. E como que a gente vai resolver esse problema? Escutem os adolescentes. O que eles têm de solução? Como é que eles propõem resolver o problema? Muitas vezes, a gente já apresenta o problema e dá a solução e quer apenas que eles obedeçam. Só que a gente se engaja na solução quando a gente pode contribuir com a construção dela. E nessa faixa etária, muito mais. Ok,
temos essas possibilidades de solução desse problema, a gente vai escolher uma e vai testar por uma semana. Na próxima reunião, a gente vai avaliar se deu certo, se ajudou ou não. Terminando esse momento, o terceiro momento da reunião de família, vamos fazer alguma coisa juntos. A gente vai fazer um bolo juntos, a gente vai jogar um jogo de tabuleiro, a gente vai ver um capítulo de uma série, vamos conversar, né, dar uma caminhada, né, de maneira protegida, etc. Enfim, mas é um momento de conexão. Ah, não, mas meu filho não vai querer fazer. Bom, se a gente não acredita no processo, não existe mudança sem mudança. Às vezes a gente quer mudar sem mudar. E isso não é possível. A gente precisa acreditar no processo e um passinho de cada vez. Quais as memórias que a gente vai levar desse 2020? Porque a gente vai falar desse 2020 por décadas e décadas e décadas. Os nossos filhos vão falar para os seus filhos, que vão falar para os netos, o que se fez naquele 2020. E quais são as memórias que a gente está construindo. A gente está construindo memória do grito, da cobrança, da solidão, ou a gente está construindo memória de resolver situações juntas, de que em casa nós somos uma equipe, nós somos uma matilha, nós somos um grupo, e a gente precisa passar por isso juntos. E a gente vai entender que todo mundo tem algo a contribuir, todo mundo tem algo a colocar a serviço desse bem comum que é a casa. Porque se a gente fortalece essas habilidades, vocês podem ter certeza, pais, que isso é um reforço acadêmico depois, para quando retornar às atividades presenciais, muito intenso. A escola é dos filhos, a escola não é dos pais. Os pais podem ajudar a construir um ambiente que seja propício para a relação com as atividades remotas, um ambiente que seja um ambiente acolhedor, um ambiente que seja reflexivo, que resolva as coisas no diálogo, tá? Essa construção de ambiente é o nosso papel, tanto na família quanto na escola. Mas a relação com o estudo, ela é do adolescente. A gente tem que ter muito cuidado para não se preocupar tão excessivamente ao ponto de se preocupar por eles e tirar deles a experiência de se haver com seus professores, com as atividades, com as situações. E por mais que os professores estejam fazendo um trabalho fantástico, estejam se recriando, se reconstruindo para poder sustentar, né, atividades diferenciadas nessa situação tão delicada, não existe aprendizagem significativa sem afeto. Os professores estão com saudades, os adolescentes estão com saudades. Então, é claro que as atividades elas são cheias de afeto, mas é poder ter a tranquilidade que a gente já está em 4 meses de isolamento e a gente não sabe por mais quanto tempo vai. Então, a manutenção de vínculos ela é muito mais importante do que uma angústia de ter que cumprir todas as tarefas, de ter que fazer tudo que está colocado ali. Tem propostas que vão funcionar mais numa casa, tem propostas que vão funcionar mais na outra. Os professores entendem isso, eles sabem que tem situações muito diferentes de família para família. A gente sabe que tem situações em que, quando chegam as atividades da escola, ok, aquilo anima, dá um gás para outros adolescentes, é de uma tristeza muito grande, que tem dificuldade de concentração, tem dificuldade de se vincular com aquilo, e está tudo certo. Porque nenhum professor estudou, né, tudo que estudou para fazer atividades sem estar no presencial com o aluno, ou mesmo por uma tela de vídeo. O que a gente está fazendo agora é o que a gente pode fazer, a limonada que a gente pode fazer dessa situação, mas ela não é ideal, e ela está longe de ser ideal. Então, a gente não vai cobrar também o ideal de adolescente, porque o adolescente ideal não existe. E os pais ideais não existem. Nós somos reais e nós somos humanos, com as nossas qualidades e com os nossos defeitos. A gente tem 15 minutinhos ainda, eu teria tantas coisas para a gente poder conversar. Eu quero fortalecer a ideia de vínculos seguros, só antes de abrir para os comentários, tá? Vínculos seguros, a gente pode pensar eles por 3 S's. O S de se sentir sentido pelo outro, né? Com a ideia de ser percebido. É aquela sensação de eu chego no ambiente de trabalho e meu colega de trabalho diz assim, opa, tá com uma carinha diferente, hoje tá tudo bem contigo?
Te achei estranho. Ele me percebeu. Os adolescentes precisam disso dentro de casa, tá? Se sentirem olhados, vistos, sentidos, porque às vezes eles não vão dizer com todas as letras o que eles estão sentindo. Isso vai vir pelos atos, uma porta que bate, um dormir que não para mais, né? Uma troca de dia pela noite. Se a gente só fica na exigência e na cobrança, a gente perde a oportunidade de entender o que está embaixo do iceberg. A gente fica olhando só a pontinha que está aparente e não enxerga o que está embaixo. Outra qualidade do vínculo seguro é eu me sentir a salvo. Eu sei que com a minha família, eu vou estar a salvo com esta pessoa, com este amigo, ele não vai me botar em roubada, né? Eu vou estar a salvo. Isso é muito importante. E a salvo também significa não cobrar aquilo que o meu filho não tem idade para dar conta. Como assim? Eu não posso exigir para um adolescente de 13 anos que faça a regulação por conta própria do tempo de uso de YouTube e de jogos. Por que não? Porque esses estímulos foram feitos para viciar. Tem toda uma relação de consumo que sustenta os aplicativos, que sustenta os jogos. É como pedir para um adolescente, olha, enfrenta um dinossauro. Não é papel deles. Quem delimita tempo de uso são os pais. E delimitar significa tirar da conexão e dizer, pode entregar, agora o celular está comigo. Porque eu não vou ficar dizendo, tu me prometeu o quê? Gente, é muito tentador, é feito para isso. E tem toda uma integração, uma maturação cerebral de controle de impulso que não está madura ainda nos adolescentes. Então não tem como cobrar algo que eles não podem dar. É só para brigar, para passar o dia inteiro brigando. Essa responsabilidade de fazer controle de tempo de uso de telas é dos pais. Mesmo que a gente não queira fazer, ela é nossa responsabilidade. E o outro... A outra característica do vínculo seguro é se sentir sossegado. É quando eu não estou bem, muitos adolescentes fazendo crise de ansiedade, muitos adolescentes com problemas de sono, problemas de alimentação, seja de compulsão alimentar ou de restrição alimentar, problemas de automutilação. Então tá duro para eles. Mas o que eles precisam? Que a gente possa ser a calma quando eles são o furacão. Que quando eles venham conversar alguma coisa conosco, a gente possa sossegá-los e não entrar em desespero. Sabe aquele teste que os adolescentes fazem assim? Ô mãe, tu sabia que o filho do amigo do vizinho experimentou maconha? E a gente diz, que horror! Quem é o filho do amigo do vizinho? Tem todo um teste ali, consciente ou inconsciente, para saber como que nós vamos reagir a assuntos tabus, mas que fazem parte do contexto da adolescência. Drogas, sexo, dinheiro, mentiras e outras tantas experiências. A gente não pode se iludir que isso não faz parte do contexto deles. Uso de redes sociais. Uso correto, ético das redes sociais. Então, quando os nossos filhos vêm perguntar ou trazer um assunto, eles também estão numa experiência investigativa de como a gente reage a esses assuntos. Se a gente consegue manter uma tranquilidade, uma posição de diálogo, de escuta, ou se a gente já fecha os ouvidos, vem com um sermão e não cria possibilidades de conversa. Eles vão conversar com outras pessoas, que não sejam nós. E a internet está aí para oferecer muitas oportunidades equivocadas e perigosas de conversa. Vínculo seguro, quando a gente consegue construir com qualidade, é aquilo que vai fazer a diferença enquanto os nossos filhos não estão na nossa presença e precisam tomar decisões. Precisam tomar decisões que os ponham em risco ou que façam boas escolhas para eles. O que vai impactar nesse momento é muito mais a conexão familiar, o compartilhamento de valores familiares, a escuta e a construção de diálogo, de ajudar a pensar, de ter interesse sobre o que eles pensam sobre as coisas, sobre o mundo, sobre os afetos, do que só dizer pode ou não pode. Não que dizer isso não seja importante, só que isso só se sustenta com uma relação de troca, de transmissão. Então, pais, os nossos filhos são muito a estação climática da casa. Se a gente não tá legal, eles vão dar um jeito de mostrar isso. Às vezes não falando, mas pelos atos, pelo corpinho.
de tudo isso que eu vim compartilhar com vocês, talvez o mais importante seja para a gente poder oferecer todo esse ambiente de sustentação dos processos da adolescência que são tão intensos, nós adultos precisamos estar bem. E a saúde mental de todo mundo está desafiada. Ninguém está 100% bem em 2020. Isso é impossível. Simplesmente porque é uma pandemia mundial. Então, invistam no autocuidado de vocês, para que vocês possam ser a calma quando eles não estão legais. Invistam em coisas que também façam vocês serem adultos interessantes. Porque se ser adulto é só reclamar do casamento, reclamar dos boletos, se queixar da vida, que vontade que eu vou ter de crescer se eu sou adolescente? Nenhuma. Os adolescentes também querem ver os pais, e eles falam tanto isso, eles querem ver os pais desfrutando da vida. E é super complexo esse paradoxo da gente estar com medo da morte, porque é isso que a pandemia coloca, mas mesmo assim, celebrar a vida e tornar ela digna de ser vivida nesse 2020 confuso que a gente está vivendo. Fazer a vida valer a pena. Cadê o adulto que conversa, o adulto que escuta música, o adulto que namora, o adulto que lê? O adulto que tem um repertório cultural de transmissão da cultura, né? E do que é também crescer com alegria. A gente pode estar triste, inclusive, com eles e preocupados, mas eles precisam ver esperança no nosso olho. Precisam ver esperança no olho do adulto e dizer, vai passar. Porque eles têm um mundo pela frente, eles têm uma vida pela frente, eles precisam enxergar essa esperança na gente. E isso não é só pela palavra, é pelas nossas relações de autocuidado. Eles querem que a gente possa se cuidar também. Ok, tem 10 minutinhos, Delcy, vamos abrir para ver se tem comentários? Ai, são muitos comentários, Bianca. Eu penso que o pessoal nem quer falar em paralelo, o pessoal quer continuar te escutar a falar, porque o pessoal está, assim, babando com a tua fala. Mas eu vou começar pela Bruna Ferreira, que foi uma das últimas pessoas aqui do chat que escreveu e me pegou pelo coração. Ela diz o seguinte: estou derretendo de tanto chorar. Tenho um adolescente de 12 anos. E como estou errando? Por favor, Bianca, dê um consolo a ela, diga a ela que ela é uma boa mãe. Bruna, e todos os pais... Pode falar um pouquinho para ela, Bianca? Claro, para a Bruna e para todos os pais. A gente trabalha na psicologia com a ideia de pais suficientemente bons. Porque não existem pais perfeitos. Pais que se exigem perfeição ou se colocam no lugar de nunca errar, são pais que exigem perfeição dos seus filhos. E a perfeição não deixa a gente ser espontâneo e construir o senso de realidade, construir o nosso eu sou, a nossa espontaneidade, né? Fazer o recheio interno. Porque se adaptar às situações externas, ser cordata, isso é o mais simples. Difícil é a gente saber quem a gente é. Então, pais, adolescentes precisam menos de pais que estejam excessivamente preocupados com a limpeza da casa, com a organização da casa, com o cumprimento de rotinas. Não que isso não seja importante, isso é importante. Só que eles precisam mais de pais que desfrutem de estar com eles. Que eles sintam dos familiares que é bom estar na presença dos filhos. E que gostam, que têm prazer de estar com os filhos. E a gente pode também se permitir a brincar mais com os adolescentes. Vamos fazer um TikTok com eles, né? Entrar um pouco mais nesse mundo. Vamos entender um pouco mais dessas redes sociais. Então, se a gente quer que eles entendam que erro é oportunidade de aprendizagem, a gente também precisa ser generoso com a gente mesmo, como adultos. Entender que a gente também erra e que, às vezes, as estratégias de comunicação e de educação que a gente tem no bolso são as estratégias muito voltadas para punição e recompensa, que são as que a gente viveu como criança e adolescente. Mas que tem muito material bacana, tem muito livro legal, que a gente tem o Cérebro do Adolescente, Disciplina Positiva para Adolescentes e um monte de outros livros interessantes que nos ajudam a ampliar as estratégias de comunicação, de aproximação com os filhos,
pensando na construção de habilidades. Lá na frente, o que eu desejo, como é que eu quero que eles sejam, né? Tem uma outra questão que apareceu aqui, deu-se alguns pais pedindo para eu falar dos adolescentes do ensino médio. Gente, hoje eu foquei no Fundamental 2, porque é a realidade do município de Dois Irmãos, tá? Mas no YouTube, se coloca Bianca Stock, tem outras lives gravadas para outras escolas e outros municípios em que eu abordei um pouquinho do ensino médio. Tá? Eu não tenho canal no YouTube, mas das escolas que a gente conversou, ficaram muitas gravadas. Aí podem também estar ali, ou qualquer coisa, chamem também nas redes sociais, pelo Instagram, que tanto da minha consultoria, ou mesmo meu, que a gente troca uma ideia. Sim, Bianca, a Carla Schwingel, ela disse que é para tu falar um pouquinho daqueles adolescentes que estão no último ano da escola. Tá? Eu penso que é essa sensação de trocar de ambiente, né? de encerrar uma fase naquela escola, de ir para um outro ambiente. Né? Então, assim, dessa quebra ali do ensino fundamental para o ensino médio. Acho que é isso que ela gostaria de escutar. Claro. Eu não sei se eu vou... Como eu coloquei, eu acho que fica mais fácil até ver outras palestras, não sei se eu vou conseguir abordar em tão pouco tempo, né? O ensino médio é outro mundo. Dava uma live só para o ensino médio. É complexo. Eu vou conversar na semana que vem com os adolescentes de toda a rede jesuíta de educação, só os do terceiro ano. Acho que essa vai ficar gravada também, os pais podem depois procurar. Por quê? Gente, terceiro ano, né? Desvínculo com a escola. Eu tenho uma no terceirão, de 17, que era para estar vivendo os recreios temáticos, juntando dinheirinho para a formatura, né? Toda a celebração desse tempo de escola, e tudo isso foi suprimido. Então, é muito duro. E o terceiro ano tem uma característica especial, que os professores se dedicam muito a ajudar os adolescentes a descobrirem suas próprias habilidades, toda a questão da orientação profissional. Então, é complexo viver esse terceiro ano, de bastante luto para eles, né? Mas eu vejo um movimento das escolas muito bonito de garantir que eles possam ter algum momento celebrativo, que seja em março, em abril do ano que vem, quando a gente tiver vacina, né, em qualquer mês, mas se dizer assim, olha, a porta está aberta, a escola vai receber vocês, para a gente poder celebrar, né, a conclusão dessa etapa, quando for seguro e for bacana. Então, só essa perspectiva para os adolescentes já acalma o coração e já aumenta neles o senso de aceitação, né? Não é porque terminou o ano que a gente está totalmente desvinculado da escola. Essa escola pensa na gente, essa escola se importa com a gente, essa escola ama a gente e vai passar por isso juntos, né? Obrigada, Bianca. Sim, eu ia dizer, o senso de aceitação, eu achei muito interessante a tua aula, eu não tenho como nomeá-la diferente, eu acho que foi uma aula para todos nós, né? E a questão do senso de aceitação e de importância, porque no senso comum, a adolescência, essa fase dos jovens, ela é tida como aquela fase do enfrentamento, essa fase e muitas vezes os pais, eles entram nessa mesma frequência, né? Não, porque não se dão conta, porque não sabem, não sabiam até hoje. Eu acho que hoje isso ficou muito claro, né? Então, assim, ó, de a gente se colocar junto de a gente colocar como apoio e de a gente produzir, enquanto adultos responsáveis por eles, os vínculos seguros. Gostei demais desses vínculos seguros, e as pessoas estão comentando também sobre isso, né? Adorando tua palestra, e a gente sabe de outros espaços, Bianca, de que muito comumente os adolescentes se trancam, se fecham, e os pais não sabem nem bem o que acontece. Então, quando tu dizes que esse se sentir a salvo, de repente é na hora do pai entrar com essa questão de se sentir a salvo. Para tu te sentir a salvo, eu preciso saber o que tu estás fazendo. E tu vais dizer para mim o que tu estás fazendo. Ou eu estou exagerando de forma alguma. No meu entendimento. A internet é a porta da rua.
Uma coisa é eu ter 14 anos e escrever um diário de memórias. Eu tinha minha agenda, né? Com 14 anos. De vez em quando a gente queria que a mãe soubesse alguma coisa, a gente deixava a agenda assim, meia inconsciente ou conscientemente disponível para ela pegar, né, e olhar. Mas eu escrevia para eu mesma. Outra coisa é escrever na rede aberta, que essa é a experiência deles. E isso tem tantas situações de risco. É suprimir o acesso à internet? Claro que não, mas é construir diálogo sobre isso. É construir amparo. Uma coisa é viver perdas, mas ter rede de amparo. Outra coisa é viver perdas e estar mergulhado no desamparo. Aí eu vou procurar vínculos, não na minha família, eu vou procurar vínculos fora. E por mais responsáveis que sejam os pais, a internet sempre vai ser um espaço de oportunidade e um espaço de risco, que precisa ser monitorado, que precisa ser dialogado. Adolescente precisa de limite? Oh, como precisa! Precisa muito de limite. Só que limites é uma construção. A gente constrói limite. E limite que responsabiliza, limite que constrói habilidade de vida, limite que está alicerçado em vínculo seguro, ele é fruto de uma comunicação assertiva, que respeita a dignidade do adolescente e respeita a dignidade dos pais, dos professores, dos adultos. É de mútuo respeito. Eu não posso exigir respeito se a minha comunicação não é respeitosa. Ela precisa ser de duas vias. E quem é modelo somos nós. A gente não pode pedir para uma criança e para um adolescente controlar o seu comportamento se nós, como adultos, não estamos conseguindo controlar o nosso. E se a gente não está conseguindo, tudo bem, vamos procurar ajuda, vamos procurar leituras, vamos procurar apoio, né? Cuidar da gente mesmo. Estouramos o tempo, né? Obrigada pela oportunidade. Sim, estamos bastante adiantados no tempo e eu vou passar a palavra, então, para a professora Denise. Eu sei que nós poderíamos ficar aqui por muitas horas, inclusive, né? Porque o pessoal agora começou a interagir bastante, tá? Mas eu passo a professora Denise para fazer aí conosco e depois eu quero citar uma fala de uma pessoa que fala em gratidão. Ok, então, muito obrigada, mas eu gostaria de fazer duas considerações que eu vejo assim muito importante. Bianca, tu relataste aspectos assim, muito importantes em relação aos conteúdos. O que para nós, educadores, e os pais estão acompanhando, a gente se preocupa muito com essa questão do conteúdo, né, o que fazer, e a gente tem que dar conta, e vamos lá. Mas tu falaste duas coisas muito importantes, a vida e o cuidado. São esses os nossos conteúdos. E nós estamos tendo, sim, um olhar muito especial a nível de Secretaria de Educação, do setor pedagógico, para que a gente tenha, assim, o aspecto de aprendizagem ao nosso aluno, mas que a gente tenha também a questão da vida e do cuidado. E tu comentaste também sobre a questão que essa conta é nossa. Sim, essa conta é nossa. Essa conta é nossa, por isso que eu digo, essa nossa parceria que nós temos, a Administração Municipal de Dois Irmãos, a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, um agradecimento especial ao setor pedagógico, que está tendo, sim, este olhar dessa conta que é nossa, junto com o ISEI, em especial a ti, Bianca, por trazer essas palavras, essa fala para os nossos pais, para a nossa família, né? Porque a gente vive numa angústia e a gente quer saber se realmente está certo. Então, agradeço muito a vocês, muito obrigada às famílias. Qualquer coisa, nós estamos à disposição nas escolas, as equipes diretivas, qualquer coisa, nós também estamos à disposição na nossa Secretaria de Educação. Então, muito obrigada e foi muito proveitoso. Muitíssimo obrigada mesmo. Obrigada, professora Denise. Eu quero terminar com a fala da Bruna Collin, que diz que ela está muito feliz e agradece muito, que ela tem gratidão pelas palavras que acalmam e acolhem.
Eu penso que, neste momento, sim, nós precisamos de palavras que nos acalmem como professores, nos acalmem como pais, nos acalmem como família, nos acalmem como Secretaria de Educação, preocupada em oferecer o melhor para os seus munícipes, para as suas famílias, e palavras que acolhem, porque a acolhida, ela nos torna mais calmos. Se nós somos acolhidos, nós nos tornamos mais calmos. Então, com essa acolhida, com essa forma que a Bruna se sentiu acolhida, eu quero dizer que a Secretaria de Educação, quando nos fez este pedido, esta solicitação de trazer a Bianca, foi nesse sentido da acolhida de cada um, da acolhida de colocar no colo mesmo, de dizer, nós estamos aqui, está difícil para todo mundo, mas nós estamos juntos. Vocês, famílias de 2 irmãos, podem ter certeza que vocês têm professores de excelente qualidade, que têm oportunidades de fazerem cursos, de fazerem formações, que trabalham muito no auxílio mútuo e estão muito preocupados e interessados em manter os vínculos com os seus filhos. Não tenham dúvida disso. A Bianca dispensa comentários, eu penso que a Bianca fez muito bem em todos eles, e falar de adolescentes realmente é muito, muito gostoso ouvir a Bianca falar sobre adolescentes. E vou dizer uma coisa, não tenho mais adolescentes, tenho adulto jovem, mas a gente se torna pai e mãe melhor quando a gente escuta a Bianca falar. No mais, agradeço muitíssimo a paciência de todos, a estada de todos conosco. Bianca, queres dar uma palavra final? Depois eu preciso agradecer algumas pessoas. Quero só desejar um beijo, né? Mandar um beijo para as famílias, para os pais, e dizer que a gente se reconstrói e se humaniza com eles, né? E com os professores também. Gente, vamos se cobrar menos, né? Valorizar um pouco mais assim, os momentos que a gente tem juntos, que esse é o mais importante de 2020. Obrigada pela oportunidade, pela confiança, o município de 2 Irmãos, secretária, Instituto Ivoti, né, de grandes amigos e parceiros dessa caminhada, que a gente siga juntos, se fortalecendo e podendo manter fortes os nossos laços de afeto e de solidariedade. Obrigada, Bianca, grande parceira, grande colega da gente. E eu deixei por último para dizer que tudo isso está acontecendo porque por trás de nós, que não aparece, existe um conjunto de técnicos que se preocupam com isso. Da nossa parte, obrigada ao Lucas, que esteve conosco às 3 noites, promovendo e nos ajudando com essas ferramentas que são novas para a gente também. A gente não é habituado a isso. Obrigado ao setor pedagógico da Secretaria de Educação de 2 Irmãos. Obrigada a Denise, obrigada à Prefeitura Municipal de 2 Irmãos. O Instituto Ivoti agradece muito a todos vocês e se sente lisonjeado pela oportunidade. Obrigada, Bianca, e boa noite a todos, gente. Até uma próxima.